Olá, meus queridos irmãos da PIB de Fernandópolis. Aqui é o pastor Tiago, da Igreja Batista da Família, aqui de Valentim Gentil. Nós estamos juntos em mais um 12 por 12, 2025, começando o ano de ser piedoso. Eu creio que este será um ano sobrenatural, um ano abençoador, um ano de grandes conquistas na sua vida, um ano de crescimento. Mas tem algo que pode sabotar tudo isso, e eu quero chamar a atenção sobre um assunto muito importante que nós vamos conversar um pouquinho a respeito, que é o desinteresse. Como o desinteresse pode nos atrapalhar a alcançar tudo que Deus tem preparado para nós. Eu costumo dizer que Deus ele não é um procrastinador. Deus não deixa nada para depois. Tudo que Deus fez para a sua vida já está pronto. Agora Ele quer preparar você para acessar todas essas coisas. E muitos desses princípios que vão nos fazer crescer, prosperar e alcançar as grandezas de Deus está na palavra de Deus. E é sobre o desinteresse, com o estudo dessa palavra, que eu quero conversar com você um pouquinho nesse vídeo. Queridos, o Salmo capítulo 1, ele diz que é feliz o homem, a mulher, a pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Mas nós vamos ver que os desinteressados, eles se recusam a estudar a palavra de Deus. Eu tenho algo para falar com você a respeito da reforma, de uma reforma que aconteceu bem antes da reforma protestante, que você já ouviu falar, que é a reforma feita pelo rei Josias. Lá em 2 Crônicas, capítulo 34, do verso 14 ao 33, vai dizer que enquanto eles estavam arrumando o templo, Josias estava fazendo uma reforma, o povo havia se perdido, se esquecido de Deus, o povo havia se corrompido, o povo de Israel, o povo que Deus havia separado, tirado do Egito, separado para ele como tesouro pessoal, agora estava totalmente perdido na idolatria, perdido na prostituição e em tantos outros costumes, em tantas outras práticas que desagradavam a Deus. E quando Josias assumiu o trono, ele fez uma reforma. E essa reforma foi derrubar os postes ídolos. E enquanto eles estavam fazendo essas limpezas, essas organizações, o sacerdote Ilquias, ele encontrou perdido no templo um livro. E ele leu este livro para o rei Josias. E o livro era os escritos, os manuscritos da palavra de Deus, que havia se perdido há praticamente 70 anos. 70 anos que aquele povo havia se esquecido de Deus, ou havia perdido totalmente o desinteresse pela lei do Senhor, pelos princípios do reino de Deus, e por isso aquele povo estava perecendo, estava sofrendo. Como o profeta Joel disse, o povo ele é destruído por falta de conhecimento. O desinteresse do povo levou eles a se afastar completamente de Deus. A palavra de Deus havia se perdido. Pensa bem como é grave isso que nós estamos falando. A palavra se perdeu por um período de 70 anos. É o período de uma geração inteira, praticamente uma geração inteira, perdeu o contato com a palavra de Deus. E isso, com certeza, as raízes disso foi no desinteresse em conhecer os princípios, a palavra de Deus e obedecer esses princípios. Não basta apenas conhecer. Jesus disse que o homem que ouve as suas palavras e pratica, ele constrói uma casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, ele constrói uma casa sobre a areia. A tempestade vem sobre as duas casas, mas a que prevalece foi a que está fundamentada na rocha, na palavra de Deus, na palavra que foi dita pela boca de Deus. E a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, nós precisamos exercer a nossa disciplina de nos aplicarmos em estudar a palavra de Deus, dar a primazia às coisas do reino de Deus. E quando nós não fazemos isso, nós caímos na indiferença, na apatia, no descaso, e isso vai nos levando a uma frieza espiritual. Aquele povo havia perdido a palavra. Eu pergunto a você nesse momento, aonde está a sua Bíblia agora? Você sabe exatamente nesse momento aonde está ou você ainda vai procurá-la? Aquele povo estava, por acaso, encontraram a palavra de Deus perdida naquele ambiente. E nós precisamos ter a palavra de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nós precisamos ter esse contato firme.
devemos entender que o reino de Deus não é um lugar para nós agirmos como algo secundário, não é algo para nós buscarmos em segundo plano, mas o reino de Deus e a justiça de Deus deve ser buscada em primazia. Os desinteressados, eles se recusam a estudar a palavra de Deus, se recusam a ter contato. Raramente os desinteressados, eles frequentam um culto de ensino, e nós precisamos vencer o desinteresse para crescer neste ano, porque o desinteresse também nos faz perder oportunidades, deixar de aproveitar todos os recursos que estão disponíveis em Deus para nós. Como reverter o desinteresse? Primeira coisa, nós precisamos orar, pedir a Deus que nos dê desejo, né? Nos dê o desejo pela palavra de Deus, pelo conhecimento, para que o Senhor possa nos despertar, porque quem nos convence é o Espírito Santo. Eu estou fazendo esse vídeo para você, tenho certeza que essa disciplina será aplicada na sua vida no decorrer desse ano de 2025, pelo nosso querido pastor Kinner, que tem trazido temas extremamente relevantes para o crescimento da sua vida, mas você precisa estar convencido disso. E quem vai convencer você é o Espírito Santo. Então nós precisamos, primeiramente, nos arrepender, né, de nos afastarmos da palavra de Deus, nos arrepender de qualquer forma de desinteresse, de apatia ou indiferença que nós tenhamos tido através das nossas posturas, dos nossos posicionamentos. E reconhecer, né, um dos pontos principais aqui, o segundo ponto, é reconhecer que nós estamos desinteressados, que nós precisamos exercer o interesse pela palavra de Deus, pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Você nasceu para um propósito, você foi criado por Deus e foi chamado por Deus para um propósito. Você foi criado e estabelecido nele para cumprir aquilo que Deus chamou você para fazer. Nós somos geração eleita, 1 Pedro 2,9 vai dizer isso, e nós somos um povo escolhido, mas ele diz lá, para realizar uma obra, para fazer algo, para anunciar as grandezas de Deus. Mas como nós vamos ter contato com as grandezas de Deus, como nós vamos conhecer a vontade de Deus, como vamos conhecer aquilo que Deus quer fazer no nosso tempo, através da nossa vida, se nós formos pessoas desinteressadas, principalmente pelo contato com a palavra de Deus, pelo tempo de ensino que é dedicado muitas vezes a nós, e nós simplesmente desdenhamos daquilo que está sendo oferecido, ofertado, e julgamos ser desnecessário estar muitas vezes no ambiente de ensino. Nós precisamos buscar isso. Então a primeira coisa é orar, pedir a Deus que nos dê esse desejo. Depois, pedir ao Espírito Santo que nos convença, né? Nos convença dessa disciplina, que nós precisamos dela. E, em terceiro lugar, também precisamos assumir a nossa responsabilidade, nos comprometermos com aquilo que Deus está fazendo na terra. Eu quero desejar a você um 2025 de crescimento, que esse ano de ser piedoso te leve a uma jornada cheia de interesse pelo novo de Deus, através de uma vida intencional e motivada pelo Espírito Santo de Deus. Que você possa ser alguém mega, super interessado naquilo que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço.